Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. O movimento para a criação da Organização da Unidade Africana foi o resultado de uma longa luta do movimento pan-africano, que começou no século XIX. Fellow citizens of Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League of the World. You may ask, what organization is that? It is for me to inform you that the Universal Negro Improvement Association is an organization that seeks to unite into one solid body the 400 million Negroes of the world. O movimento buscava o fim da exploração de afro-americanos e africanos, sobretudo da escravidão e regimes segregacionistas. Essa luta não seria completa sem que as nações africanas fossem soberanas e autônomas. Colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há colonialismo democrático. Não há colonialismo não explorador. Então, depois de lutas, guerras, Estados africanos tornaram-se independentes e mobilizaram-se para a criação de uma organização que abrangesse os interesses de nações recém-criadas, a qual seria a Organização da Unidade Africana. Essa organização inspirou grandes líderes nacionalistas e teve sucesso no apoio da independência de vários países africanos. Mas a organização desgastou-se ao passar dos anos, sobretudo porque não apresentou propostas para a inserção do continente africano no cenário mundial. E assim, a União Africana foi criada para suprir as novas necessidades socioeconômicas africanas em um cenário de globalização e de competição constante. Então, como foi criada a União Africana? Então, vou pausar um pouquinho este vídeo para falar do patrocinador do nosso vídeo de hoje, que trabalha para te proteger e me proteger na internet. Então, muito obrigado, Surfshark, por patrocinar o vídeo de hoje. Acho que você sabe que poucos africanos têm acesso à internet. Então, se você consegue assistir a este vídeo, provavelmente você mora em um país que lhe permite acessar todos os sites e plataformas que o mundo tem a oferecer. Bem, nem todas, a maioria delas. Até porque Surfshark te permite acessar todas as plataformas. Mas, claro, que coisas ruins também acontecem na internet. Surfshark é uma VPN, Virtual Private Network, uma ferramenta que permite que você se conecte à internet de forma segura. O Surfshark simplesmente protege das suas atividades online. Os seus dados são criptografados, ou seja, ninguém tem acesso aos teus dados. Sinceramente, não é apenas uma VPN, agora é uma ferramenta de proteção contra ameaças que permite bloquear malware e até anúncios intrusivos. Em geral, fornecer segurança aos seus dados enquanto você navega na internet. Mas esse não é o único benefício desta ferramenta. Você pode selecionar um país através do qual você se conecta. Por exemplo, outro dia, quando eu estava aí a pesquisar sobre o novo mapa da China, eu estava a ter problemas, sei lá, por algum motivo, e me conectei via Suíça e bum! Foi muito mais fácil obter as informações que eu procurava. Às vezes eu me conecto à internet via Inglaterra para poder ter acesso ao conteúdo britânico da Netflix e outras plataformas que não estão disponíveis aqui. No geral, a internet é um lugar maravilhoso, mas também está se tornando um lugar cada vez mais perigoso.
E é por isso que a Surfshark existe para protegê-lo enquanto você navega no seu celular, computador e outros aparelhos. Há um link na minha descrição, o primeiro link da descrição. Ao clicar no link, você ajuda a apoiar o canal. É só clicar e colocar o código de desconto EUAFRO que você vai ter até 3 meses de graça. Você pode experimentar e se você não ficar satisfeito, o que eu duvido, você recebe o seu dinheiro de volta em 30 dias. É um bom negócio? Novamente, clicando no link, você também ajuda a apoiar o canal. E mais uma vez, obrigado Surfshark por patrocinar o vídeo de hoje e apoiar o nosso conteúdo independente. Agora, de volta à nossa história, que também é muito importante. O movimento para a criação da Organização da Unidade Africana foi resultado de uma longa luta do movimento pan-africano que começou no século XIX. O movimento nasceu essencialmente fora do continente e teve grande influência do sociólogo e ativista pelos direitos civis William Edward Du Bois e também de George Padmore. A primeira conferência pan-africana foi realizada em Londres em 1900. Mas a reunião mais significativa e o auge do movimento foi o 5º Congresso Pan-Africano em 1945, em Manchester, na Inglaterra. Foi diferente das reuniões anteriores porque, pela primeira vez, os principais nacionalistas africanos assumiram papéis ativos e proeminentes. Dentre esses líderes estavam Jomo Keita e Kwame Nkrumah, que foi secretário do Congresso. O Congresso sublinhou pela primeira vez a necessidade de um movimento bem organizado e firmemente unido como condição primária para o sucesso da luta de libertação nacional em África. Logo, o panafricanismo já não era simplesmente um movimento de protesto, mas que visava a união de todos os povos de África como a forma de potencializar a voz do continente. O movimento pan-africano foi fortalecido quando Ghana se tornou o primeiro país africano a conquistar a independência. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole world. Logo de seguida, organizou-se uma conferência em Accra em 1959. Nessa altura, a maioria dos países africanos ainda lutava contra o domínio colonial. Pela primeira vez, a reunião de Accra reuniu em solo africano nacionalistas de toda a África, tendo como tema central a solidariedade e a unidade na luta contra o colonialismo. Em 1963, 4 anos depois de Accra, a Organização da Unidade Africana, OUA, foi formada na Etiópia, em Addis Abeba, por países africanos. Em 1963, houve debates acalorados em toda a África em relação à OUA, principalmente sobre 2 questões principais. A primeira questão era se deveria ser estabelecida imediatamente uma unidade política continental ou ser alcançada gradualmente através de uma abordagem de blocos, primeiro fortalecendo os novos estados e depois estabelecendo blocos econômicos subregionais. A segunda, deveria o desenvolvimento ser realizado através do planeamento social e econômico impulsionado pelo Estado ou ser impulsionado por mercados livres e abertos com investimento estrangeiro a desempenhar um papel importante. Em torno dessas questões surgiram 2 grupos ideologicamente opostos. O Bloco de Casablanca, que defendia o desenvolvimento baseado no planeamento social, e o Bloco de Monrovia, que favorecia o desenvolvimento orientado para o mercado. Sendo assim, após a sua formação, a OUA passou por 3 fases principais de sua evolução. A primeira fase foi de 1963 a 1980. A cimeira fundadora da OUA adotou a abordagem gradual de fortalecimento de novos estados, mas mantendo as aspirações à unidade continental como ideologia motriz. Ao resolver a primeira questão desta forma, a OUA negou-se a si mesma quaisquer poderes sobre a soberania dos novos estados e, portanto, não poderia impor aos seus estados-membros
qual abordagem de desenvolvimento que deveriam adotar. Mas vários países adotaram um modelo de desenvolvimento de planeamento social. Por exemplo, o Egito, o Ghana, a Tanzânia, a Guiné, entre outros. Outro princípio importante para a OUA durante este período foi a igualdade de todos os Estados-membros. A segunda fase da OUA foi de 1980 a 1990. A década de 1980 é descrita como a década perdida. A África passou por graves crises econômicas e políticas, crescimento negativo, economias em colapso, guerras civis, Estado e estruturas estatais em colapso e etc. Para resolver esta situação, a OUA, em colaboração com a Comissão Econômica das Nações Unidas, mobilizou debates intelectuais e políticos sobre as crises. Este esforço sério levou à adoção de 3 documentos agora famosos. O primeiro documento foi a Declaração de Monrovia de 1979, que forneceu uma visão e um cenário claramente articulados para o futuro de África. Previa que a África de 2000 a 2020 teria um elevado grau de autossuficiência e um desenvolvimento nacional democrático, distribuiria a riqueza de forma mais equitativa, teria uma forte solidariedade africana e teria mais peso nos assuntos mundiais. Não sei quem falhou com esse plano e por que nós estamos nesse nível. Quem não seguiu esses planos? Não sei o que comentar, mas estamos longe disso. Continuando. O segundo documento foi o Plano de Ação de Lagos de 1980, que forneceu um quadro prático e estratégias para a implementação de programas de desenvolvimento. As suas estratégias se baseavam em alguns princípios importantes que consideravam uma forma alternativa de desenvolvimento para tirar a África das suas crises. Por exemplo, 1. A autossuficiência deve ser a base do desenvolvimento. 2. A equidade na distribuição da riqueza a nível nacional. 3. O setor público é essencial para o desenvolvimento e deve ser expandido. 4. O capital externo é uma necessidade inevitável e deve ser direcionado para áreas onde o capital africano está em falta ou é inadequado, tais como mineração, energia e projetos de grande escala. E um dos últimos e não menos importantes, a mudança na ordem econômica internacional para favorecer a África e os países do terceiro mundo é essencial. E a África deve continuar a lutar por uma nova ordem econômica internacional. Com base nestes princípios, deu-se primazia ao desenvolvimento da tecnologia e principalmente a agricultura, primeiro para a alimentação e depois para a exportação para satisfazer as necessidades básicas. Também teve nesta fase a Ata Final de Lagos de 1980, contendo decisões políticas para apoiar a visão e o plano de ação, incluindo o objetivo de alcançar um mercado comum africano até o ano de 2000. 10 anos mais tarde, foi transformado no Tratado de Abuja de 1991, que estabelece a Comunidade Econômica Africana. A fase 3 da OUA podemos considerar a partir de 1990 a 2002. Desde o princípio dos anos da independência, existem visões internas e externas fundamentalmente diferentes para o desenvolvimento africano. O atual domínio e visão externa reflete simplesmente as realidades da fraqueza de África e da força de influência dos países externos e das potências ocidentais. Apesar de tudo, a OUA continuou a divulgar planos e programas importantes nas décadas de 80 e 90, mas estes não tiveram qualquer efeito na melhoria da situação econômica de África. Ok, vamos compreender a transição da Organização da Unidade Africana para a União Africana. Então, numa cimeira feita na Líbia em setembro de 1999, alguns chefes de estados deliberaram extensivamente sobre as formas e meios de fortalecer a organização continental. O objetivo era simples: torná-lo mais eficaz, mantendo assim a organização ao mesmo nível das melhores práticas internacionais, não só em África, mas também com o mundo exterior. Após discussões francas e extensas sobre como fortalecer a unidade africana, a Cimeira decidiu estabelecer a União Africana em conformidade com o tratado que institui a Comunidade Econômica Africana, o Tratado de Abuja. Em essência, pode-se argumentar que o objetivo principal dos líderes africanos era de desenvolver uma agenda africana comum,
baseada em unidade com o propósito para enfrentar os desafios de segurança, estabilidade e desenvolvimento de África. Dado que a OUA não tinha o mecanismo institucional necessário para fornecer uma agenda africana comum, era então imperativo exigir uma reestruturação da organização pan-africana. Assim sendo, alguns dos membros e estados acreditavam que a União devia ser um governo federal, ou pelo menos um governo continental confederal. Esta posição baseou-se na noção de que a África é uma entidade e não há diferença entre as suas partes ou componentes. Daí, aquela ideia de unir os países africanos. Mas também houve a opinião de que a África é um continente caracterizado por níveis de desenvolvimento político e econômico profundamente divididos e, como tal, uma união política imediata não era viável. Principalmente porque a África é composta por estados independentes que desejam manter a sua independência política e soberania. Mas é claro que no meio disto também haviam objetivos e interesses de certos países e líderes africanos, como por exemplo o líder da Líbia, Muammar Gaddafi. Gaddafi, não tendo conseguido unir o mundo árabe, voltou-se para a África como a sua nova base de apoio. Entretanto, Muammar Gaddafi começou a mostrar interesse em fortalecer a OUA e meios de tornar a OUA uma organização eficaz, como uma grande oportunidade para alcançar os seus objetivos. Ao concordar em acolher a cimeira em Sirte, Gaddafi quis receber os créditos pelo relançamento das iniciativas de integração de África em África. Even after 40 years in power, Libya's Colonel Gaddafi has some bold ambitions. His ideas for African unity involve the creation of a United States of Africa. Foi neste contexto que o anúncio de Gaddafi aos meios de comunicação social, após a cimeira, de que ele tinha convidado os líderes africanos para uma cimeira extraordinária em Sirte, a fim de criar os Estados Unidos de África. Dado que não tinha saído nada na mídia sobre nenhum projeto, mas foi mencionado sobre o projeto dos Estados Unidos de África. Então, pouco tempo depois, o ato constitutivo da OUA opôs à inclusão do plano de Gaddafi. Outro líder que tinha os seus interesses próprios bem esclarecidos era Thabo Mbeki, que apoiou a reforma da OUA enquanto a OUA foi concebida pelo Congresso Nacional Africano. Ele tinha a necessidade de colocar a África do Sul como um porto seguro para os investimentos estrangeiros diretos, dado o nível de industrialização da África do Sul em África. Sendo assim, a União Africana teve a adoção do seu ato constitutivo em Lomé, no Togo, em julho de 2000 e a sua inauguração em Durban em julho de 2002. Foram marcos importantes no processo de criação da unidade política continental e da economia africana. Declared the ceremony a proud but challenging opening of the Union. Dignitaries gathered for a celebratory bonanza. African President Nelson Mandela received huge cheers when he arrived. He was followed by... We have convened at the stadium in Durban in the South African province of KwaZulu-Natal to make a pledge to the peoples of Africa and the world that we will honor the commitments we made as we agreed to establish the African Union. I am proud that Africa is taking the giant step forward that she is taking today. Então, de uma forma geral, a OUA foi fundada numa era de militância e de otimismo confiante. Os africanos acreditavam que, tendo alcançado a independência soberana, o mundo estava aos seus pés. Os líderes daquela altura, incluindo Nkrumah, Nasser, Nyerere, Sékou Touré e o Samora Machel e outros, adquiriram o status de gigantes e visionários, o que realmente eles foram, eram, representaram e ainda representam. Em contraste, o lançamento da União Africana foi sombrio, silencioso, com pouca retórica ou paixão incendiária. Os críticos até podem apontar para algumas fraquezas das instituições da União Africana e para alguns dos seus atrasos também herdados da unidade africana. Mas, no geral, a África aprendeu muito, o que explica a diferença dessas duas instituições. No geral, foi uma grande conquista dos líderes africanos e um triunfo
para o panafricanismo. Espera-se que a União Africana seja uma organização muito mais forte do que a Organização da Unidade Africana. Entre os seus novos princípios estão aí o direito de intervir em um Estado-membro, o respeito pelos princípios democráticos, os direitos humanos e boa governação, e a promoção da justiça social e da igualdade de gênero, e também tem um grande foco do desenvolvimento econômico. Este vídeo terá uma segunda parte, onde irei falar sobre como funciona a União Africana e seus projetos. Então, fica atento. Por favor, não se esqueça de apoiar o canal e também os nossos patrocinadores que nos ajudam a criar conteúdos independentes e manter este canal. Então, obrigado Sr. Shark por patrocinar este vídeo e, por favor, não se esqueça do desconto que eu consegui para você, que está aí no link na descrição. E claro, você também pode apoiar o canal dando aquele super soco no like, partilhar com mais pessoas. Eu sempre digo no mínimo mais 5. Mas sim, você pode partilhar com mais pessoas. E claro, se você quiser também pode se tornar membro do canal, que o link também estará aí na descrição. Então, meu muito obrigado. Kuoshikuro, Kanimambo, Asante Sana. Esse é o começo. E você já sabe. Fique bem. Peace. Até a próxima.